para contar para vocês. Quem vai assumir a presidência não será o Lula, muito menos o Bolsonaro. Será o Davi. Vem aqui, Davi. Corre aqui. Eita, por que vocês estão rindo? Vem aqui, Davi. Você é pequenininho, eles têm que te enxergar. Olha só, você sabia disso, Davi? Não, não sabia. Está meio grande, porque era para o Bolsonaro, para o Lula, né? Agora vai ser seu. Gente, vocês não sabiam? Aqui é o Davi. Você esperava por isso? Você esperava ser presidente do Brasil? Não. Ah, bom. Então, gente, só que não. Ai, foi uma brincadeira. Mas já pensou? Espera aí, deixa eu pegar um negócio aqui. Já pensou se isso fosse verdade, Davi? Segura aqui o mapa do Brasil. Não, mostra para o povo quer ver. Não, aí. Você já pensou se isso acontecesse mesmo, gente? Não ter Lula, não ter Bolsonaro, e falar, um menino de 7 para 8 anos vai ser o novo presidente do Brasil? Só que não, Davi. Eu fui numa igreja, irmãos, rapidinho. Eu contei essa história e eu falei para o menino, você gostaria de ser? Ele falou, eu gostaria. Eu falei, Jesus, vamos orar para as crianças. Gostaria mesmo, filho? Ele falou, eu gostaria. Eu falei, então tá bom. Mas o Davi disse que não esperava por isso, né, Davi? Só que eu preciso te contar uma coisa, Davi. Com você está sendo uma brincadeira. Mas, lá no Velho Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, 35, diz que para um menino chamado Josias, de apenas 8 anos de idade, você segura aqui para mim? Bem alto. Não foi brincadeira, não foi não. O papai dele, o rei Amon, foi assassinado pelos empregados. Ele reinou só 2 anos. E, pela hereditariedade real, quem subiu ao trono foi o Josias. Mas eu queria falar bem rapidinho. Agora, eu tenho mais 2 amigos que eu fiz, né, irmã? Deixa eu lembrar. Um é o Miguel e o outro é o Daniel. Miguel e Daniel, vem aqui me ajudar, por favor. Eu preciso falar um pouquinho do vô e do pai do Josias. Vem aqui. Coloca essa careta aqui bonita para nós. Isso, sobe lá. Você do outro lado, você do outro lado. Segura aí para mim, vai lá do outro lado. Vamos lá? O vovô dele, vamos colocar aquele lá, é o Manassés. Reinou 55 anos. Depois da morte do rei Salomão, dividiu as tribos. Tribos do norte, tribos do sul. 2 tribos na tribo do sul, no reino do sul. 10 no reino do norte. O reino do sul teve reis melhores. Mas eu vou falar uma coisa para você. Dos 20 reis do reino do sul, 7 foram bons. Mas um foi excelente. E esse foi Josias. Vou falar uma coisa. O Manassés, como dizem aí, pinta braba. Passava a passar o filho pelo fogo. Vamos resumir? Ele não voltou a nação do reino do sul para Deus. 55 anos só fazendo barbeiragem diante de Deus. O que aconteceu? Ele foi levado cativo para a Síria. E lá ele se voltou para o Senhor, se arrependeu. Mas, adultos e crianças, irmãos, tem uma pessoa que o arrependimento dele não tocou. E aí eu quero pensar com vocês, irmãos, como é grande a força do testemunho. Tem um coração que não foi tocado. Ele promoveu algumas reformas, algumas mudanças, mas o coração do Amon, do seu filho, não foi tocado, porque ele reinou só 2 anos e foi um rei terrível. Mas eu faço uma pergunta. Será... Estou meio perdido com minhas coisas aqui, gente. Peraí. Ajuda aqui. Coloca ela de volta para mim. Será que só o rei Manassés e o rei Amon fazem coisas maus ou tinham maldade no coração? Segundo Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos nós já nascemos separados de Deus por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande por cada um de nós, que Ele preparou a solução
para resolver o problema do nosso pecado, que nos separa de Deus. É a fé naquilo que Cristo fez lá na cruz, derramando o seu sangue puro e precioso. Só se apropriando pela fé daquilo que Cristo conquistou na cruz, é que os nossos pecados vão ficar mais alvos do que a neve. Aí alguém pode falar, mas Ana Paula, Jesus ainda não tinha vindo, você está falando de Velho Testamento, tudo bem. Mas João 14,15, João 15,14 diz que quem me ama guarda os meus mandamentos. Como que uma autoridade espiritual poderia mostrar que amava a Deus? E até hoje, né, gente? Guardando os mandamentos de Deus. Meu querido, você morreu. Daqui, pode voltar. E você foi assassinado. Foi pior ainda, né? Morreu de um jeito muito trágico. Pode voltar. Muito obrigado aos meus ajudantes. Mas você continua aí, Davi. Aí, o que aconteceu? Com 8 anos de idade, ele assumiu o Reino do Sul. E, gente, com certeza, houveram tutores, houveram mentores maravilhosos para instruir o rei Josias. A Bíblia, ó, vocês viram que eu trouxe um monte de Bíblia aqui. A Bíblia ainda não estava toda escrita, toda a história que Deus queria que fosse compilada na Bíblia não estava escrita. Mas vocês concordam? 55 anos o rei Manassés, só atrapalhando o trabalhar de Deus naquela nação. A Bíblia, os escritos daquele dia deviam estar perdidos. O povo praticava idolatrias, o povo praticava, como que a gente fala? Só coisas que não agradavam a Deus, fugiu a palavra. Só abominações diante do Senhor. Então, o livro da lei, o rolo, as partes do livro da lei estavam perdidas. E depois de 18 anos, quando ele tinha 26 anos de idade, ele falou para o escrivão Safã. Ele falou, Safã, pega a oferta do povo, chama o sacerdote Ilquias e vamos fazer uma reforma no templo. E quando eles foram começar a fazer a reforma no templo, o que aconteceu? Foi achado o rolo da lei. Eu improvisei aqui. Não existia em formato de livro a Bíblia ainda. Então, acredita, se não está escrito isso na Bíblia, que a porção encontrada fazia parte do livro de Deuteronômio, onde falavam das bênçãos e das maldições. Onde pronunciava, obedece, coisa boa acontece. Desobedece, a bênção do Senhor se afasta. Então, vinha a promessa do cativeiro babilônico, não é? E aí, o sacerdote Ilquias falou assim, corre lá, mostra para o rei que você achou, que nós achamos o rolo da lei. E, gente, quando o escrivão Safã começou a ler as escrituras, o que o rei fez ali? Rasgou a roupa dele. Em sinal de vergonha, em sinal de humilhação, porque ele ouviu, o povo vai ser condenado pelas abominações que tem praticado. Irmãos, pequeno parênteses. Maurão vai ter que perdoar, 2 minutinhos. Eu não votei no Lula. Mas não me importa quem suba lá. Sabe por que veio essa condenação para o povo, irmãos, mesmo tendo um homem justo desse no poder? Porque Deus olha a quem a gente realmente serve quando entra um homem abominável no poder. Não, eu não votei no Lula. Mas o meu Senhor, independente de quem esteja à frente da nação, é o Senhor Jesus. E isso não fez com que o povo se livrasse da condenação, irmãos. Tanto que ele falou assim, vá procurar alguém que me esclareça como que eu devo continuar a reforma do templo, porque agora que eu conheço a íntegra do que tem da palavra de Deus, eu quero agir como Deus quer. Não é mais do meu jeito. Gente, parênteses, Jeremias, Sofonias eram os profetas daquele tempo, mas eu li num livro que provavelmente eles não estavam no momento que o rei Josias precisava que se consultasse um profeta, e a a profetisa Ulda foi consultada. E, gente, eu tenho um canal no YouTube, simples e modesto, poucos inscritos, mas nós pregamos a palavra de Deus ali.
E eu comecei a chorar na hora que eu estava gravando, porque às vezes a gente pensa que o Senhor não está vendo a nossa integridade aqui dentro, né? Como a irmã que ministrou falou, né? Deus está vendo sim, irmãos. E o que a profetisa Uda deu de recado? Falou assim, ó, Josias, falou para o Safã, Safã, leva para o Josias o recado. Deus está se agradando da postura dele, de me buscar de todo o coração. Então, enquanto ele reinar, reino próspero, reino bom, reino de paz. Mas quando ele descer a sepultura, eu vou cumprir o que está escrito na palavra. Então, irmãos, não importa quem assumir. Você tem que continuar a ser o servo que Deus separou você para ser. Amém? Chova a picanha. Que vai nessa, que se você não trabalhar tem picanha na mesa. Ou chova justiça social. Você tem que ser servo do Senhor. Aí ele falou assim, vou levar o recado. Mas peraí, pastor Gildo, eu vim trazer um recado aqui, né? Maurão deixou 5 minutos, mas eu estou passando para 15. Será que tem um versículo, né, para pôr lá? Vocês podem abrir, então, em Jeremias. Quem trouxe a Bíblia aí? Pode ser no celular. Eu achei que ia ter, eu não separei. Deixa que eu separo agora. Peraí. Jeremias. Eu não fiz escola, então vai ter que ser tudo ao vivo. Maurão, aguenta aí. Jeremias 33:3. Irmãos, eu amo a Bíblia Viva, essa tradução, porque eu trabalho muito com criança. Se Jesus vive no seu coração, meu amado e minha amada, você pode ser transformado pela palavra de Deus, mas não se esqueça dessa palavra. Você pode, você é que vai decidir se a palavra vai te lapidar ou não. Ouça a minha tradução, compara com a sua tradução aqui. Eu vou ler desde o 1. O Senhor voltou a falar com Jeremias enquanto ele continuava preso junto ao alojamento dos guardas do palácio. Assim diz o Senhor que fez, formou e firmou a terra. O Senhor é o seu nome. Ele diz o seguinte, guarda isso no teu coração. Fale comigo, Jeremias, e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Como? Sem ler a Bíblia? Só abrir ela no domingo, na hora que vem pregar a palavra? Sem ter um tempo devocional de qualidade com o Senhor? Você quer ser transformado? Você quer ser lapidado? Não mesmo. Você quer ser lapidado? Vamos dar 2 exemplos de que criança acha que está na fita com Jesus e não está? Davi, ajuda eu aí. Sabe aquela brincadeirinha das figurinhas? Sabe aquela que bate assim? Aí... veio uma, tem 5 atrás. Veio uma. Aí está lá no devocional dele, aquela moça falou que a gente tem que acordar 10 minutos mais cedo, pelo menos um versículo, ler, parar, para meditar depois de ler e falar, Senhor, fala comigo, o que significa isso para mim? E aí, você roubou na figurinha. Aí está escrito, não roubarás. Aquele que roubava, não roube mais. Mas eu sou de Jesus e é ladrão. Estou falando de criança, mas que sirva. Né? Aquela uvinha que você pega no mercado que não está para degustação. Sabia que enfraquece o resto do cacho, né, gente? Vamos lá, senão o Maurão me come vivo. Então, aí, você rouba a paciência da sua avó, que te olha para sua mãe trabalhar. Você rouba a paciência dos teus professores. Jesus, maior ladrão. Aí lê lá na palavra, não roubarás. Ai, estou igual o povo de Judá. Vai vir um castigo para mim. Outra situação. Está lá na... Cadê a irmã de vermelho? Diz que tem 3 e está grávida. Vai ser 4, né, irmã? Cadê você? Opa! Ainda não, vocês ouviram. Pode ser que venha o quarto. Já pensou, está lá na mesa... Está jantando, gente, eu fazia isso, eu tenho 52 anos. Dá aquele baita chute debaixo da mesa no pé do irmão.
foi ele. Mas eu tenho Jesus morando no meu coração. Mas tu é mentiroso. Aí você está lá no seu devocional, usando a Bíblia como espelho. O pai da mentira é o... Mas eu sou de Jesus. Então vamos lá. Jeremias, fala comigo. O que disse aqui? Fala comigo, cara. Fala comigo. Abre teu coração. Diz que você é malaco mesmo. Diz que você está de brincadeira. Fala, eu não tenho força, Senhor, para mudar. E eu vou te revelar coisas tão maravilhosas, que só gastando esse tempo comigo, eu vou poder te revelar. Amém, irmãos? Aí, o Safã voltou e falou, ó, negócio é o seguinte, está tudo bem na fita para o senhor, mas o povo vai se lascar. Gente, que atitude de Josias. Eu estou resumindo e falando linguajar mais popular. O povo vai se lascar depois que o senhor morreu. O senhor está bem na fita. Bola para frente? Ele falou, bola para frente nada. Bola para frente nada. Pode convocar o povo, que eu quero que todo mundo conheça o que Deus diz nesse rolo que nós achamos. Irmãos, o Safã leu para ele em 10 dias. Ele leu para o povo em 3 dias consecutivos. Olha, eu gosto muito da PEC, o Maurão está meio bravo comigo por causa da PEC, mas eu gosto muito da PEC. Eu acho assim, principalmente as figuras, elas são muito fidedignas com o que está na palavra. E eu não sei se vocês conseguem ver, tem desenho de criança aqui, no texto diz que foram convocadas as crianças também para ouvir a palavra. Gente, para de brincar. Se a gente não ensinar palavra para essas crianças, é a mesma coisa que dar arma de papel para entrar em batalha espiritual. Eu vou respeitar o Lula, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil viver sobre a opressão que ele traz junto com ele. Ele falou, não, o povo vai saber o que vai rolar. E aí eles fizeram um juramento, nós vamos fazer um concerto com o Senhor, e como prova disso nós vamos fazer o juramento, e todas aquelas imagens, aqueles altares, aqueles poste-ídolos que nós tínhamos, nós vamos queimar. Gente, para resumir a história, o rei Josias deu uma bola fora, entrou numa guerra que ele não foi convidado, nem foi provocado, e morreu acidentalmente. Depois que ele morreu, a coisa desandou e o povo foi para o cativeiro da Babilônia. Davi, muito obrigada. Pode voltar lá com a sua mãe. Você gostou de ser presidente por um dia, né? Por uns minutos, né? Palmas aí. Para terminar, irmãos e crianças, né? Que eu sei que a palavra é para todos. Eu e você só podemos ser transformados se a gente levar a sério quando a gente lê a palavra. Jeremias 33:3, na minha versão supermoderna, viva, diz o quê? Fala comigo, Jeremias, admite. Usa a palavra como espelho, admite que você precisa de mim. Como disse a irmã, dependência. Só criança, irmã? Ah, irmãos. Se eu não admitir a minha total dependência do Senhor, todos os dias, em todos os momentos, aqui eu não estaria. Vamos ficar de pé? Eu vou passar para o Maurão, mas eu queria orar antes de passar. Eu vim com muita alegria, irmãos. Quando eu estou dando o curso da PEC, quando eu estou encerrando, e a gente dá uma carga muito pesada de matérias, e eles falam, será que nós vamos conseguir? Eu falei para a Cláudia, minha amiga de Itu, que chegou comigo, eu falei, Cláudia, eu estou tão feliz, eu tenho vergonha do Maurão, porque o Maurão é um mestre. Eu ainda falei para a irmã, você está de brincadeira que o Maurão vai ver eu falar. Eu falei, ai meu Deus do céu, mas sabe o que me fez vir aqui sabendo que o Maurão, que eu sou fã no último dele? Aquilo que onde me chamar eu vou falar. Deus marcou encontros na terra. E marcou encontro comigo e com vocês. Deus quis falar com vocês através dessa historinha tão simples. Vai continuar a falar se houver mais louvores com o Maurão, que é um mestre. Tenho muita honra de estar aqui, viu, Maurão? Ver você, te conhecer. Ai, que delícia. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque nós realmente podemos ser transformados pela palavra se nós dermos crédito a ela.
e nos esmerarmos em buscarmos a Ti de todo o coração. Só assim, Senhor, o Senhor pode nos revelar coisas grandes e maravilhosas, que nós não sabemos, mas o nosso futuro está nas Tuas mãos. Obrigada, Senhor. Promove a transformação que cada um de nós, como igreja, mas em nós, necessita diante de Ti. Em nome de Jesus. Obrigada, irmãos. Para contar para vocês. Quem vai assumir a presidência não será o Lula, muito menos o Bolsonaro. Será o Davi. Vem aqui, Davi. Corre aqui. Eita, por que vocês estão rindo? Vem aqui, Davi. Você é pequenininho, eles têm que te enxergar. Olha só, você sabia disso, Davi? Não, não sabia. Está meio grande, porque era para o Bolsonaro, para o Lula, né? Agora vai ser seu. Gente, vocês não sabiam? Aqui é o Davi. Você esperava por isso? Você esperava ser presidente do Brasil? Não. Ah, bom. Então, gente, só que não. Ai, foi uma brincadeira. Mas já pensou? Espera aí, deixa eu pegar um negócio aqui. Já pensou se isso fosse verdade, Davi? Segura aqui o mapa do Brasil. Não mostra para o povo quer ver. Não, aí. Você já pensou se isso acontecesse mesmo, gente? Não ter Lula, não ter Bolsonaro e falar, um menino de 7 para 8 anos vai ser o novo presidente do Brasil? Só que não, Davi. Eu fui numa igreja, irmãos, rapidinho. Eu contei essa história e eu falei para o menino, você gostaria de ser? Ele falou, eu gostaria. Eu falei, Jesus, vamos orar para as crianças. Gostaria mesmo, filho? Ele falou, eu gostaria. Eu falei, então tá bom. Mas o Davi disse que não esperava por isso, né, Davi? Só que eu preciso te contar uma coisa, Davi. Com você está sendo uma brincadeira. Mas, lá no Velho Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, 35, diz que para um menino chamado Josias, de apenas 8 anos de idade, você segura aqui para mim? Bem alto. Não foi brincadeira, não foi não. O papai dele, o rei Amon, foi assassinado pelos empregados. Ele reinou só 2 anos. E, pela hereditariedade real, quem subiu ao trono foi o Josias. Mas eu queria falar bem rapidinho. Agora, eu tenho mais 2 amigos que eu fiz, né, irmã? Deixa eu lembrar. Um é o Miguel e o outro é o Daniel. Miguel e Daniel, vem aqui me ajudar, por favor. Eu preciso falar um pouquinho do vô e do pai do Josias. Vem aqui. Coloca essa careta aqui bonita para nós. Isso, sobe lá. Você do outro lado, você do outro lado. Segura aí para mim, vai lá do outro lado. Vamos lá? O vovô dele, vamos colocar aquele lá, é o Manassés. Reinou 55 anos. Depois da morte do rei Salomão, dividiu as tribos. Tribos do norte e tribos do sul. 2 tribos na tribo do sul, no reino do sul. 10 no reino do norte. O reino do sul teve reis melhores. Mas eu vou falar uma coisa para você. Dos 20 reis do reino do sul, 7 foram bons. Mas um foi excelente. E esse foi Josias. Vou falar uma coisa. O Manassés, como dizem aí, pinta braba. Passava a passar o filho pelo fogo. Vamos resumir? Ele não voltou a nação do reino do sul para Deus. 55 anos só fazendo barbeiragem diante de Deus. O que aconteceu? Ele foi levado cativo para a Síria. E lá ele se voltou para o Senhor, se arrependeu. Mas, adultos e crianças, irmãos, tem uma pessoa que o arrependimento dele não tocou. E aí eu quero pensar com vocês, irmãos, como é grande a força do testemunho. Tem um coração que não foi tocado. Ele promoveu algumas reformas, algumas mudanças, mas o coração do Amon, do seu filho, não foi tocado, porque ele reinou só 2 anos e foi um rei terrível. Mas eu faço uma pergunta. Será... Estou meio perdido com minhas coisas aqui, gente. Peraí.
Ajuda aqui, coloca ela de volta para mim. Será que só o rei Manassés e o rei Amon fazem coisas maus ou tinham maldade no coração? Segundo Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos nós já nascemos separados de Deus por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande por cada um de nós, que Ele preparou a solução para resolver o problema do nosso pecado, que nos separa de Deus. É a fé naquilo que Cristo fez lá na cruz, derramando o seu sangue puro e precioso. Só se apropriando pela fé daquilo que Cristo conquistou na cruz, é que os nossos pecados vão ficar mais alvos do que a neve. Aí alguém pode falar, mas Ana Paula, Jesus ainda não tinha vindo, você está falando de Velho Testamento, tudo bem. Mas João 14,15, João 15,14 diz que quem me ama guarda os meus mandamentos. Como que uma autoridade espiritual poderia mostrar que amava a Deus? E até hoje, né, gente? Guardando os mandamentos de Deus. Meu querido, você morreu. Daqui, pode voltar. E você foi assassinado. Foi pior ainda, né? Morreu de um jeito muito trágico. Pode voltar. Muito obrigada aos meus ajudantes. Mas você continua aí, Davi. Aí, o que aconteceu? Com 8 anos de idade, ele assumiu o Reino do Sul. E, gente, com certeza, houveram tutores, houveram mentores maravilhosos para instruir o rei Josias. A Bíblia, vocês viram que eu trouxe um monte de Bíblia aqui. A Bíblia ainda não estava toda escrita, toda a história que Deus queria que fosse compilada na Bíblia não estava escrita. Mas, vocês concordam? 55 anos, o rei Manassés, só atrapalhando o trabalhar de Deus naquela nação. A Bíblia, os escritos daquele dia deviam estar perdidos. O povo praticava idolatrias. O povo praticava, como que a gente fala? Só coisas que não agradavam a Deus. Fugiu a palavra. Só abominações diante do Senhor. Então, o livro da lei, o rolo, as partes do livro da lei estavam perdidas. E depois de 18 anos, quando ele tinha 26 anos de idade, ele falou para o escrivão Safã. Ele falou, Safã, pega a oferta do povo, chama o sacerdote Ilquias e vamos fazer uma reforma no templo. E quando eles foram começar a fazer a reforma no templo, o que aconteceu? Foi achado o rolo da lei. Eu improvisei aqui. Não existia em formato de livro a Bíblia ainda. Então, acredita-se, não está escrito isso na Bíblia, que a porção encontrada fazia parte do livro de Deuteronômio, onde falavam das bênçãos e das maldições. Onde pronunciava, obedece, coisa boa acontece, desobedece, a bênção do Senhor se afasta. Então, vinha a promessa do cativeiro babilônico, não é? E aí, o sacerdote Ilquias falou assim, corre lá, mostra para o rei, que você achou, que nós achamos o rolo da lei. E, gente, quando o escrivão Safã começou a ler as escrituras, o que o rei fez ali? Rasgou a roupa dele, em sinal de vergonha, em sinal de humilhação, porque ele ouviu, o povo vai ser condenado pelas abominações que tem praticado. Irmãos, pequeno parênteses. Maurão vai ter que perdoar. 2 minutinhos. Eu não votei no Lula. Mas não me importa quem suba lá. Sabe por que veio essa condenação para o povo, irmãos, mesmo tendo um homem justo desse no poder? Porque Deus olha a quem a gente realmente serve quando entra um homem abominável no poder. Não, eu não votei no Lula. Mas o meu Senhor, independente de quem esteja à frente da nação, é o Senhor Jesus. E isso não fez com que o povo se livrasse da condenação, irmãos. Tanto que ele falou assim, vá procurar alguém que me esclareça. Como que eu devo continuar a reforma do templo? Porque agora que eu conheço a íntegra do que tem da palavra de Deus, eu quero agir como Deus quer.
Não é mais do meu jeito. Gente, parênteses, Jeremias, Sofonias eram os profetas daquele tempo, mas eu li num livro que provavelmente eles não estavam no momento que o rei Josias precisava que se consultasse um profeta, e a a profetisa Ulda foi consultada. E, gente, eu tenho um canal no YouTube, simples e modesto, poucos inscritos, mas nós pregamos a palavra de Deus ali. E eu comecei a chorar na hora que eu estava gravando, porque às vezes a gente pensa que o Senhor não está vendo a nossa integridade aqui dentro, né? Como a irmã que ministrou falou, né? Deus está vendo sim, irmãos. E o que a profetisa Ulda deu de recado? Falou assim, Josias, falou para o Safã, leva para o Josias o recado. Deus está se agradando da postura dele, de me buscar de todo o coração. Então, enquanto ele reinar, reino próspero, reino bom, reino de paz. Mas quando ele descer a sepultura, eu vou cumprir o que está escrito na palavra. Então, irmãos, não importa quem assumir. Você tem que continuar a ser o servo que Deus separou você para ser. Amém? Chova picanha. Que vai nessa, que se você não trabalhar tem picanha na mesa. Ou chova justiça social. Você tem que ser servo do Senhor. Aí ele falou assim, vou levar o recado. Mas peraí, pastor Gildo, eu vim trazer um recado aqui, né? Maurão deixou 5 minutos, mas eu estou passando para 15. Será que tem um versículo, né, para pôr lá? Vocês podem abrir, então, em Jeremias. Quem trouxe a Bíblia aí? Pode ser no celular. Eu achei que ia ter, eu não separei. Deixa que eu separo agora. Peraí. Jeremias. Eu não fiz escola, então vai ter que ser tudo ao vivo. Maurão, aguenta aí. Jeremias 33:3. Irmãos, eu amo a Bíblia Viva, essa tradução, porque eu trabalho muito com criança. Se Jesus vive no seu coração, meu amado e minha amada, você pode ser transformado pela palavra de Deus, mas não se esqueça dessa palavra. Você pode, você é que vai decidir se a palavra vai te lapidar ou não. Ouça a minha tradução, compara com a sua tradução aqui. Eu vou ler desde o 1. O Senhor voltou a falar com Jeremias enquanto ele continuava preso junto ao alojamento dos guardas do palácio. Assim diz o Senhor que fez, formou e firmou a terra. O Senhor é o seu nome. Ele diz o seguinte, guarda isso no teu coração. Fale comigo, Jeremias, e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Como? Sem ler a Bíblia? Só abrir ela no domingo, na hora que vem pregar a palavra? Sem ter um tempo devocional de qualidade com o Senhor? Você quer ser transformado? Você quer ser lapidado? Não mesmo. Você quer ser lapidado? Vamos dar 2 exemplos de que criança acha que está na fita com Jesus e não está? Davi, ajuda eu aí. Sabe aquela brincadeirinha das figurinhas? Sabe aquela que bate assim? Aí... veio uma, tem 5 atrás. Veio uma. Aí está lá no devocional dele, aquela moça falou que a gente tem que acordar 10 minutos mais cedo, pelo menos um versículo, ler, parar, para meditar depois de ler e falar, Senhor, fala comigo, o que significa isso para mim? E aí, você roubou na figurinha. Aí está escrito, não roubarás. Aquele que roubava, não roube mais. Mas eu sou de Jesus e é ladrão. Estou falando de criança, mas que sirva. Né? Aquela uvinha que você pega no mercado que não está para degustação. Sabia que enfraquece o resto do cacho, né, gente? Vamos lá, senão o Maurão me come vivo. Então, aí, você rouba a paciência da sua avó, que te olha para sua mãe trabalhar. Você rouba a paciência dos teus professores. Jesus, maior ladrão.
Aí lê lá na palavra, não roubarás. Ai, estou igual o povo de Judá. Vai vir um castigo para mim. Outra situação. Está lá na... Cadê a irmã de vermelho? Diz que tem 3 e está grávida. Vai ser 4, né, irmã? Cadê você? Ah! Opa! Ainda não, vocês ouviram. Pode ser que venha o quarto. Já pensou, está lá na mesa, está jantando. Gente, eu fazia isso, eu tenho 52 anos. Dá aquele bata-chute debaixo da mesa no pé do irmão. Foi ele. Mas eu tenho Jesus morando no meu coração. Mas tu é mentiroso. Aí você está lá no seu devocional, usando a Bíblia como espelho. O pai da mentira é o... Mas eu sou de Jesus. Então vamos lá. Jeremias, fala comigo. O que disse aqui? Fala comigo, cara. Fala comigo. Abre teu coração. Diz que você é malaco mesmo. Diz que você está de brincadeira. Fala, eu não tenho força, Senhor, para mudar. E eu vou te revelar coisas tão maravilhosas, que só gastando esse tempo comigo, eu vou poder te revelar. Amém, irmãos? Aí, o Safã voltou e falou, ó, negócio é o seguinte, está tudo bem na fita para o senhor, mas o povo vai se lascar. Gente, que atitude de Josias. Eu estou resumindo e falando linguajar mais popular. O povo vai se lascar depois que o senhor morreu. O senhor está bem na fita. Bola para frente? Ele falou, bola para frente nada. Bola para frente nada. Pode convocar o povo, que eu quero que todo mundo conheça o que Deus diz nesse rolo que nós achamos. Irmãos, o Safã leu para ele em 10 dias. Ele leu para o povo em 3 dias consecutivos. Olha, eu gosto muito da PEC, o Maurão está meio bravo comigo por causa da PEC, mas eu gosto muito da PEC. Eu acho assim, principalmente as figuras, elas são muito fidedignas com o que está na palavra. E eu não sei se vocês conseguem ver, tem desenho de criança aqui, no texto diz que foram convocadas as crianças também para ouvir a palavra. Gente, para de brincar. Se a gente não ensinar palavra para essas crianças, é a mesma coisa que dar arma de papel para entrar em batalha espiritual. Eu vou respeitar o Lula, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil viver sobre a opressão que ele traz junto com ele. Ele falou, não, o povo vai saber o que vai rolar. E aí eles fizeram um juramento, nós vamos fazer um concerto com o Senhor... E como prova disso, nós vamos fazer o juramento. E todas aquelas imagens, aqueles altares, aqueles poste-ídolos que nós tínhamos, nós vamos queimar. Gente, para resumir a história, o rei Josias deu uma bola fora, entrou numa guerra que ele não foi convidado, nem foi provocado, e morreu acidentalmente. Depois que ele morreu, a coisa desandou e o povo foi para o cativeiro da Babilônia. Davi, muito obrigada. Pode voltar lá com a sua mãe. Você gostou de ser presidente por um dia, né? Por uns minutos, né? Palmas aí. Para terminar, irmãos e crianças, né? Que eu sei que a palavra é para todos. Eu e você só podemos ser transformados se a gente levar a sério quando a gente lê a palavra. Jeremias 33:3, na minha versão supermoderna, viva, diz o quê? Fala comigo, Jeremias, admite. Usa a palavra como espelho, admite que você precisa de mim. Como disse a irmã, dependência. Só criança, irmã? Irmãos. Se eu não admitir a minha total dependência do Senhor, todos os dias, em todos os momentos, aqui eu não estaria. Vamos ficar de pé? Eu vou passar para o Maurão, mas eu queria orar antes de passar. Eu vim com muita alegria, irmãos. Quando eu estou dando o curso da PEC, quando eu estou encerrando, e a gente dá uma carga muito pesada de matérias, e eles falam, será que nós vamos conseguir? Eu falei para a Cláudia, minha amiga de Itu, que chegou comigo, eu falei, Cláudia, eu estou tão feliz, eu tenho vergonha do Maurão, porque o Maurão é um mestre. Eu ainda falei para a irmã, você está de brincadeira que o Maurão vai ver eu falar. Eu falei, ai meu Deus do céu, mas sabe o que me fez vir aqui sabendo que o Maurão
que eu sou fã no último dele. Aquilo que onde me chamar eu vou falar. Deus marcou encontros na terra. E marcou encontro comigo e com vocês. Deus quis falar com vocês através dessa historinha tão simples. Vai continuar a falar se houver mais louvores com o Maurão, que é um mestre. Tenho muita honra de estar aqui, viu, Maurão? Ver você, te conhecer. Ai, que delícia. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque nós realmente podemos ser transformados pela palavra se nós dermos crédito a ela e nos esmerarmos em buscarmos a Ti de todo o coração. Só assim, Senhor, o Senhor pode nos revelar coisas grandes e maravilhosas que nós não sabemos, mas o nosso futuro está nas Tuas mãos. Obrigada, Senhor. Promove a transformação que cada um de nós, como igreja, mas em nós, necessita diante de Ti. Em nome de Jesus. Obrigada, irmãos.